O que faz com que conteúdos de vídeo sejam hoje a fonte número um na captação de novos pacientes para clínicas médicas. Meu nome é Henrique Couto, eu sou escritor e roteirista de conteúdos médicos e sou um dos fundadores aqui da Content Doc, uma empresa cuja missão é apoiar os nossos médicos parceiros em todas as etapas do marketing de construção de autoridade, até o ponto em que os pacientes desses médicos sejam os promotores do trabalho deles. Eu tenho certeza que tu deves estar vendo uma série de conteúdos de médicos, de profissionais médicos na internet hoje em dia. Não é à toa que muitas pessoas estão aderindo a esse método de trabalho para captar, para chamar novos pacientes para suas clínicas. Por se tratar de um método onde a pessoa praticamente conversa com o médico e tira dúvidas, porque é através de um vídeo, é muito eficaz esse processo na construção de autoridade. Ou seja, utilizando-se vídeos, os pacientes sentem-se mais seguros com o tempo a irem até o site e marcar uma consulta com o médico que está fazendo os vídeos. Agora, é importante destacar que para fazer isso não adianta simplesmente fazer vídeos sem pensar na estratégia completa disso. Então, esses conteúdos que tu vais gerar através de vídeos, o primeiro passo para que eles tenham esse resultado esperado é a relevância. E aqui é o primeiro ponto que eu gosto de frisar. Eu tenho visto muitos profissionais médicos fazendo vídeos cujo aspecto científico e técnico é extremamente precioso, mas precioso para quem está, por exemplo, estudando medicina, e não para um paciente que tenha determinada doença, a qual o vídeo muitas vezes está tratando, e não entende muitas vezes a metade do que está sendo dito naquele vídeo. Eu trabalho com copywriting, que é a técnica de escrita de persuasão, já há bastante tempo. E uma das coisas que a gente estuda nessa técnica é fugir da maldição do conhecimento. E eu percebo que muitos médicos que estão fazendo conteúdo hoje, eles estão ainda presos nessa chamada maldição do conhecimento, que é estar a um nível de abstração maior, deixando com que as coisas que sejam faladas fujam do nível de entendimento do paciente, da pessoa que vai estar recebendo os tratamentos. Isso acontece não somente na internet, mas eu imagino que isso possa acontecer muitas vezes até dentro do consultório. Eu, como sou paciente, eu já presenciei esse tipo de situação na qual a explicação não me convenceu porque simplesmente eu não entendi. Eu estava num nível de abstração maior da minha capacidade técnica como cidadão, como pessoa não médica, de entender a mensagem naquele momento. Então, essa é uma das razões pelas quais os nossos roteiros aqui na Content Doc são elaborados por não médicos. As ideias são pensadas junto com os parceiros médicos, mas os roteiros são elaborados por não médicos para ajudar um pouco a combater o que a gente chama de maldição do conhecimento. Portanto, essa já fica sendo a primeira dica prática desse vídeo. Fuja dessa tentação de mostrar a tua pesquisa num vídeo, de mostrar o quanto que tu evoluiu ao longo da tua trajetória como médico, porque isso vai afugentar, de certa forma, e vai causar um efeito inverso. Ao invés da gente imaginar que está explicando as coisas para os pacientes, a gente vai estar até, de certa forma, perdendo eles ao longo do vídeo. É muito interessante quando tu coloca vídeos, por exemplo, no YouTube ou no Facebook, tu analisar a retenção das pessoas. Isso vai te dar uma boa dica de quando que tu está perdendo pessoas ao longo do vídeo. Então isso é uma dica importante também para tu, quando começares a fazer vídeo, se é que tu já não começou, tu olhar esse indicador. A retenção é muito importante ser acompanhada para evitar, para entender o que está acontecendo quando a gente está perdendo as pessoas. Mas eu digo assim, uma das maiores fontes de perder a audiência é justamente estar fazendo uso de muitas expressões técnicas ao longo ali do conteúdo. Importantíssimo entender o porquê do que eu falei no início do vídeo, o porquê que os conteúdos relevantes são hoje a principal escolha para se atrair novos pacientes. E aqui eu já aproveito para abrir um parênteses, que tem muitas pessoas falando hoje sobre gatilhos mentais, sobre formas de comunicação persuasiva, e uma dessas formas muito poderosas é o que a gente chama de gatilho da razão, que é justamente esse porquê, explicar o porquê das coisas. Então já pega essa pequena dica e coloca também no teu repertório. Quando tu fores explicar para uma pessoa que ela tem que trocar um curativo, por que ela tem que trocar o curativo? Óbvio que vai ser para curar mais rápido, Isso é óbvio. Mas o porquê que ao trocar o curativo vai curar mais rápido? O que vai acontecer? Tu vai retirar aquele curativo sujo,
Tu vai trocar por um curativo limpo, isso vai prevenir futuras infecções. O que é uma infecção? Explica para a pessoa o porquê das coisas. O porquê que quando tu tira um curativo, ele vai fazer com que aquela cicatrização, por exemplo, seja mais rápida. Isso é muito importante que se faça no vídeo, e é o que eu falei, é uma forma de fugir da maldição do conhecimento, porque quando tu explica o que para ti é óbvio, mas para quem está ali do outro lado não é óbvio, a gente tem uma intuição de que, claro que a gente tem que trocar o curativo, mas como é que tu sabe que a pessoa vai chegar em casa e não vai estar cansada e não vai deixar, amanhã eu troco, ou semana que vem eu troco, quando vê passa uma semana, ela toma banho, molha o curativo, sai pra rua, curativo sujo e vai... Quando vê ela tá com a perna, né, com uma baita de uma infecção na perna. Como é que a gente sabe que a pessoa não vai fazer isso? Para ti como médico seria inconcebível, porque é óbvio para ti que aquele curativo precisa ser substituído. Agora, para um paciente, muitas vezes a gente não sabe o que ele viveu na vida, se isso é uma coisa que ele dá bola ou não. Então, é importante explicar o porquê que ele tem que trocar esse curativo, por exemplo. Então, só vou fechar esse parênteses de novo, porque eu achei importante dar essa ideia do porquê. Mas voltando ao foco, voltando ao trilho, o porquê que hoje o vídeo é a forma mais eficaz de construir o que a gente chama de autoridade médica, né? De fazer com que pacientes tenham o ímpeto, tenham a vontade de entrar no teu site, de marcar uma consulta contigo, sem que tu faças propaganda. O primeiro fator de todos é, obviamente, a propaganda em si, né? Eu tenho certeza que tu sabes que o CFM proíbe expressamente que o médico faça propaganda de forma como as outras empresas fazem. Não pode colocar um anúncio oferecendo a venda de sua consulta, por exemplo. Isso com certeza geraria um grande problema para o médico que o fizesse. No entanto, quando a gente utiliza vídeos educativos sobre a área de expertise, como é o caso deste vídeo educativo que eu estou fazendo, a minha área de expertise é publicação de vídeos de conteúdo. Portanto, eu estou habilitado a explicar para ti aí do outro lado da tela como que esses vídeos de conteúdo devem ser feitos, por que eles são importantes de serem feitos. Então, quando tu te propões a fazer um vídeo explicando a tua área de atuação médica, seja ela pediatria, seja ela ortopedia, seja ela oftalmologia, enfim, todas as 55 especialidades médicas reconhecidas hoje, qualquer uma delas que for a tua, quando tu és um especialista nesse campo, já tratou muitos pacientes dentro da tua especialidade, e mais importante, tu já curou, né? Já ajudou a melhorar a vida de muitos pacientes, isso automaticamente já te faz um médico diferenciado. Isso automaticamente já é a bagagem que tu precisa para começar a fazer vídeos na internet. Então, não necessariamente tu tem que ter participado de congressos internacionais, tu tem que ter experiência com câmeras para fazer esse vídeo. Tu só tem que ter essa vontade mesmo de utilizar os teus conhecimentos práticos para conscientizar pessoas de que elas podem também melhorar. Dessas 55 especialidades, quando eu comecei a estudar, eu não fazia ideia da maioria delas, do que cada uma delas fazia. E olha que quando eu fiz engenharia elétrica na minha faculdade, parte da minha graduação foi na área de engenharia biomédica. Então eu tinha um contato mais próximo com as áreas de especialidade médica, mas mesmo assim, mesmo tendo esse background, quando eu fui estudar cada uma das 55 especialidades médicas reconhecidas, que tem lá no site do CFM, na resolução número 2221/2018. Então, nessas 55 especialidades, quando eu comecei a estudar elas, eu achei fascinante o quanto que a gente pode explicar de cada uma delas. Então hoje eu tenho muita alegria cada vez que eu escrevo uma pauta esclarecendo alguma dessas áreas, porque eu sei que eu estou mostrando esse vídeo para muitas pessoas que nunca, provavelmente nem ouviram falar dessas especialidades ou das doenças que essas especialidades tratam. E se cada um desses vídeos chegar e ajudar pelo menos uma pessoa, o meu trabalho aqui na Content vai estar muito bem recompensado. Então eu tenho a minha missão muito clara. E isso também é bem importante de estar aparecendo nesses vídeos. Então, para resumir, o primeiro grande porquê de gravar vídeos é para isso, é para criar conexão com as pessoas, é para utilizar as tuas habilidades como médico de maneira que, primeiro, tu vai estar construindo uma autoridade maior, porque queira ou não queira, a internet é hoje a nossa grande praça, né? Como se falava naquela velha regra do marketing, né? Sobre praça, né? A internet hoje é a nossa praça. Portanto, vídeo conecta com pessoas. Vídeo faz com que pessoas iniciem a te ouvir e sigam ouvindo. Se tu está ouvindo até agora, é o que está acontecendo. Tu segue me ouvindo. Se tu não me conhecia e está me ouvindo agora falar,
e tu segue acompanhando o que eu estou dizendo, isso por si só já mostra o efeito de um vídeo. O vídeo tem essa capacidade de conectar a gente. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, falando agora para uma câmera, tu tá aí do outro lado, ouvindo essa mensagem pensando, nossa, mas faz sentido isso que o Henrique está dizendo. Por isso que é a importância do vídeo. Te imagina agora fazendo a mesma coisa, pegando a tua área de especialidade, vamos dizer que tu é traumatologista, e explicando como que tu fazes, por exemplo, para colocar ali um parafusinho, colocar uma plaquinha na hora que a pessoa tem uma fratura na perna, por exemplo. O que pode fazer com que essa pessoa tenha uma infecção com esse material? Quanto que dá para explicar numa pequena coisa que para ti é uma coisa do dia a dia na tua área de traumatologia. Mas tem hoje no Brasil um montão de gente que está em casa sofrendo ali com a sua perna, com uma infecção que já está lá há muito tempo, por exemplo. Então pensa nisso, no momento que tu acha que uma coisa é simples, na verdade quando tu começa a comunicar para a pessoa do outro lado, o quanto que dá para abrir aquele assunto, dá para falar sobre parafuso e placa, inclusive é um dos vídeos que a gente publicou recentemente para um dos nossos médicos parceiros, para falar justamente nisso, sobre os problemas que podem acontecer quando a gente coloca lá um parafuso e uma plaquinha, se não é bem esterilizado e tudo mais. O quanto que pode se explorar num assunto que para ti, imaginando que tu seja traumatologista, por exemplo, é uma coisa simples. Isso se aplica para todas as áreas, isso se aplica para oftalmologia, isso se aplica para pediatria. Nossa, a gente está fazendo um trabalho com uma pediatra também que está excelente. O quanto que ela está explicando de coisas simples, de coisas que o pediatra aprende no primeiro ano da faculdade, mas que muitas mães hoje estão em desespero, né? Quanto que não consegue dormir de noite, cólica, esse monte de coisa. Jogar uma luz científica sobre isso, porque as pessoas têm muitos mitos populares, têm muitos problemas que a gente pode estar esclarecendo. Então, o porquê de fazer vídeo é esse, é tu trazer o teu conhecimento de uma forma descomplicada, e isso vai estar fazendo com que mais pessoas vão entender o porquê que elas precisam ir até o médico. Elas podem descobrir muitas vezes uma coisa que elas nem imaginavam que elas tinham. Elas estão ouvindo tu descrever os sintomas e elas estão pensando, nossa, mas é exatamente o que eu tenho. Nossa, é exatamente o que a minha mãe tem. Nossa, é exatamente o que o meu vizinho tem. Tu vê que quanto que isso pode gerar de oportunidades de novos pacientes, de pessoas indo até a tua clínica. E sem falar que tu vai fazer um bem para a população. Porque hoje em dia está todo mundo recebendo fake news, discursos de ódio, polarizações políticas, um monte de coisa desagradável nos feeds de notícias das pessoas. Esse movimento que a gente está criando aqui, tanto na Content Doc quanto no nosso curso Círculo Virtuoso da Medicina, toda essa comunidade de médicos, de amigos que a gente está criando, que estão criando conteúdos relevantes todo dia, esse movimento ele está ajudando a qualidade do conteúdo que as pessoas estão recebendo nos feeds das suas redes sociais, lá no Instagram, lá no YouTube, lá no Facebook. Imagina o poder desse movimento. Daqui a pouco a gente vai conseguir, não somente nossos cursos, mas outras pessoas que também estão fazendo isso, a gente vai conseguir criar uma comunidade, vai conseguir criar uma rede de parceria, de colaboração, que vai revolucionar o conteúdo que a gente está entregando hoje para as pessoas. Então esse para nós é um grande porquê, e para ti pode ser também um grande porquê. Pode ser um porquê criar vídeos. Nessa missão em comum que a comunidade científica, que a comunidade médica está enxergando hoje como oportunidade. Quando que um tempo atrás tu ias conseguir um espaço, por exemplo, na Globo, para falar sobre oftalmologia, para falar sobre acupuntura médica? Quando que tu ia conseguir um espaço como esse, lá na Globo, vamos dizer? Hoje tu consegue na internet. E é tão poderoso quanto. E à medida que tu for criando vídeos cada vez mais relevantes, tu vai atingir tantas pessoas ou até mais do que uma Globo antigamente atingia. Então é um poder hoje que está nas mãos das pessoas. Se distribuiu essa audiência, se distribuiu essa possibilidade de gerar informação de qualidade. E um dos outros pontos que a gente sempre bate aqui na tecla, que é a questão da distribuição desses conteúdos, ou seja, do tráfego pago, que hoje em dia as ferramentas como YouTube e como Facebook e Instagram possuem, oferecem, essas ferramentas te permitem que tu trace ao redor da tua clínica, por exemplo, um raio de 10, 20, 15 quilômetros, e tu trace ali um perfil específico de pessoas que tu quer mostrar aquele vídeo. Uma métrica muito interessante que a gente tem é de gerar conteúdos para mães com filhos entre 0 e 1 ano, por exemplo. Então a gente consegue delimitar um raio e mostrar somente dentro daquele raio para pessoas que têm filhos recém-nascidos. Um conteúdo que vai ajudar essas mães, por exemplo. E o que essas mães vão fazer depois com o tempo? Elas vão utilizando essas dicas, elas vão aprendendo cada vez mais e num determinado momento elas vão se sentir com a vontade
partindo delas de ir até o pediatra que está doando esse tempo, que está fazendo esse trabalho, e marcar uma consulta com ele. E eu sei o quanto que é difícil começar e gravar esses vídeos, o quanto que isso pode ser uma grande barreira na tua vida, o quanto que botar uma câmera a funcionar e falar para ela é desgastante, é complicado, eu entendo isso. Mas, além de valer a pena, o que é óbvio por tudo que eu expliquei antes, tem também a questão de ficando mais fácil com o tempo, da coisa ir tornando-se mais leve, mais tranquila. E a gravação em pedaços, como eu falo, que é gravar um pedaço. Gravar outro pedaço. E depois emendar tudo, gravar um pedaço, gravar outro pedaço. Isso facilita muito o trabalho. Isso deixa com que as coisas fluam de maneira mais simples. Isso deixa com que o conteúdo soe mais natural. Se eu fosse tentar falar tudo que eu falei desde o início do vídeo até agora, emendado, sem parar, sem respirar no meio, sem pensar de novo qual que é o próximo ponto, sem dar uma refletida, sem pensar nos exemplos, eu ia me embananar. Eu ia ter que gravar esse vídeo por 2, 3, 4, 5 horas para fazer um vídeo desse aqui. Mas o que acontece? Eu estou mais ou menos agora na metade do vídeo, talvez, mas até o final do vídeo eu vou gastar. Ele vai ficar um vídeo de meia hora, 40 minutos, e eu vou gastar no máximo 1 hora para gravar ele. Por quê? Porque eu estou tranquilo, eu estou fazendo, eu estou curtindo aqui, eu estou de boa, estou sentadito na minha cadeira, tomei meu chazinho aqui, então estou bem tranquilo. E gravar vídeo não precisa ser estressante. Gravar vídeo é uma coisa que vai sendo cada vez mais natural para ti. Assim como no início para mim era um pesadelo, mas agora tá ficando cada vez mais natural. Eu ainda tenho muito chão pela frente, mas tanto para mim quanto para o Wilder e para o Arthur, que são o pessoal lá do CVM, do curso online que eu mencionei antes, todos nós começamos um dia com essas mesmas dificuldades, com essas mesmas barreiras. Mas hoje gravar vídeo já é uma coisa mais natural, já é uma coisa mais tranquila. E para ti também vai ser mais tranquilo. Com o tempo você vai ficar cada vez mais despreocupado de fazer isso. Tá, Henrique, eu sou médico aqui, eu tenho um consultório. E como que eu faço para começar a gravar esses vídeos sem ter uma pessoa para escrever os scripts para mim? Como que eu faço para fugir dessa maldição do conhecimento que tu citou antes? Olha, tem uma regra muito simples. Primeiro, tu tenta escrever como se tu fosse explicar para uma criança. Essa é a regra mais simples de todas, que funciona sempre. E aí tu escreve como se tu fosse explicar para uma criança aquela tua pauta. Aí depois tu pega aquela pauta que tu escreveu e de fato explica para uma criança. Pega aquela pauta e conversa com a criança e explica para ela, antes de gravar. E vê as perguntas que ela vai te fazer. Quando essa criança, ou essa pessoa mais jovem, ou essa pessoa que não tem nenhum background científico, te responde, te dá algumas perguntas que tu não tinha pensado, tu vai trazer essas perguntas de volta para tua pauta e vai fazer ela ficar assim, ó, muito relevante, muito preciosa para os pacientes que forem assistir esse conteúdo em suas casas. E para ti, que congela a olhar para a câmera, porque isso acontece com muita gente, inclusive aconteceu muito tempo comigo, a câmera parece que tem o poder de nos deixar num suador, numa preocupação, parece que a gente está fazendo um discurso para 1 milhão de pessoas, né? E na verdade a gente está só falando, gravando um vídeo que pode ser que ninguém veja, se a gente não divulgar ele, pode ser que ninguém veja. Então, essa é a primeira coisa. Grava um vídeo sem compromisso também de postar ele. Grava e vê se tu gosta. Se tu gostar, tu posta, se tu não gostar, tu não posta. Então, toma o teu tempo para fazer as coisas com, como a gente chama, com gosto, né? Com zelo, com carinho. Nos primeiros vídeos vai demorar, às vezes vai levar uma semana gravando um vídeo porque tu não gostou, achou ruim, faz de novo, faz mais uma parte, recomeça tudo, bota tudo fora e grava de novo. Deixa isso acontecer. Dá tempo para amadurecer isso. Então é importantíssimo tu combater esse poder congelante da câmera. Dá esse tempo para ti, para tu te acostumar com a ideia. A ideia é meio difícil mesmo da gente absorver, que não é tão simples assim, né? A gente não é treinado para fazer, por exemplo, um curso de teatro, um curso de jornalismo, para estar ali com a câmera e agir de forma natural. Quando um médico está na frente de um paciente, ele fala como se ele estivesse num churrasco com os amigos, totalmente descontraído. Claro, ele respeita, ele tem uma comunicação um pouco mais formal, mas ele está descontraído. E muitas vezes quando a gente está frente a frente com a câmera, a gente perde esse rebolado, como a gente fala, né? A gente perde essa descontração de falar de forma tranquila, de falar de forma sossegada, né? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei como personagem, com a pessoa que estava conversando, eu fiz toda uma preparação, fiz slides, botei em PowerPoint para fazer cada tomada. E a gente gravava cada tomada e botava uma claquete, batia, tomada 1, pum, e é lá. A gente fez até uma claquetezinha de madeira. Assim.
Era um vídeo sobre máquinas. Na época eu estava no mercado de automação industrial, então eu falava muito sobre maquinário. E aí nesse vídeo a gente se preparou, fez, arrumou luz, fez um monte de coisa, microfone de lapela, um monte de função. E aí preparei naquele vídeo, eu lembro que a gente levou acho que uma semana gravando um vídeo de 5 minutos. Editando, gravando. A edição acho que eu levei uns 2 dias fazendo. Uma edição do vídeo de 5 minutos, né? E se eu tivesse parado e achado aquilo muito demorado, eu não tinha gravado mais de, sei lá, 200, 300 horas de conteúdo que é o que eu tenho hoje nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas coisas que eu já fiz. Então, o que acontece? Se eu fosse me deixar abater por aquele momento no qual eu fiquei ali pensando, nossa, como isso dá trabalho, nossa, como isso é difícil, hoje não tinha gerado tanto valor, não tinha treinado tantos representantes, tantas pessoas comerciais, tantas outras pessoas que eu já pude beneficiar com os conteúdos que eu fiz. E olha que eu tô no inicinho dessa jornada, eu comecei a gravar conteúdo, comecei a gravar vídeo, isso que eu contei pra ti, foi no início de 2019, ou seja, faz pouco mais de 1 ano e pouco que eu tô gravando vídeos. Eu já consegui acumular bastante conteúdo na minha bagagem e tá só começando. Agora aqui na Content mesmo, eu vou gravar muito mais. A gente tá recém começando a divulgar o nosso trabalho por aqui. Então eu vou estar junto contigo nessa jornada, porque o que eu aprendi até ontem, é o que eu sempre falo, o que eu aprendi até ontem, hoje eu acordei e eu já estou questionando, será mesmo? Será que não tem um jeito mais fácil? Será que não está mais tranquilo de fazer? Então gravar vídeo é o que eu chamo de trabalho infinito, mas uma vez que tu entende isso e tu fica em paz com isso, é muito relaxante, é muito tranquilo. E quando tu vê uma pessoa que aproveitou o conteúdo que tu fez, que utilizou esse conteúdo, ou no caso de um médico que foi até o consultório, que fez o tratamento, que melhorou, que indicou, trouxe mais gente, que trouxe toda a família, a partir de agora tu é o médico da família. Quando tu consegue isso através de um trabalho, de um vídeo, e eu sempre imagino meus vídeos como pequenas árvores plantadas nas florestas, né? Elas estão lá, dando frutos. De vez em quando alguém vai lá, pega um fruto, de vez em quando alguém vai... Aquilo lá são ativos, são, digamos assim, grandes tesouros que eu fiz, que eu criei, que são parte do meu legado, que estão lá, disponíveis para as pessoas, para elas acessarem, para elas assistirem, para elas verem, e são fontes de receita dos meus negócios que vão sempre me trazendo mais clientes, mais pessoas interessadas, mais pessoas que querem aprender o que eu estou falando com mais profundidade. Então isso vai ajudando para que o cultivo desse trabalho seja cada vez mais fácil, cada vez mais simples. Agora, para entrar nesse jogo, a gente tem que estar ciente de uma coisa. A gente não pode criar vídeos com o único propósito de trazer pessoas, de atrair pacientes, de pensar naquele vídeo como uma espécie de conteúdo manipulativo, vamos chamar assim, conteúdo que vai mexer na cabeça das pessoas. Por isso que eu tenho receio de falar gatilhos mentais, eu tenho receio de falar esse tipo de linguagem mais de venda, né? Porque a escrita de venda, que chama de copywriting, eu sempre tento adaptar essa linguagem para o contexto de conteúdo. Hoje eu me considero um copywriter de conteúdo. Meu trabalho hoje é de roteirista de conteúdo médico. Por que eu me posiciono assim, eu não me posiciono como copywriter? Até lá no meu LinkedIn tá como copywriter, porque é mais fácil da pessoa entender, né? Muita gente que está nesse segmento. Mas quando eu vou explicar para uma pessoa assim, o que exatamente eu faço, não é aquele copywriting de escrever cartas de venda, de escrever textos de persuasão. É uns conceitos de copywriting que ajudam na retenção da pessoa, na atenção de quem está assistindo um vídeo, mas eu sempre jogo contra o texto, o vídeo promocional. Essa não é a forma certa da gente vender o nosso peixe. Se a gente tentar vender ofertando ou falando do que a gente faz de uma forma deliberada, de uma forma que não seja natural, todas as vezes que eu citei o meu trabalho aqui, foi para dar exemplo, foi de forma natural. Então eu não quero te vender nada de forma deliberada. Eu estou produzindo um conteúdo aqui para te ajudar a fazer os teus vídeos na tua clínica. Então é isso que eu quero fazer aqui. O primeiro erro, o erro principal que tu tem que evitar é não gravar vídeos achando que tu vai ter alguma coisa em resposta. Grava vídeos porque tu quer deixar uma herança naquele momento, que tu quer deixar o teu legado naquele momento. Porque quando tu pensa dessa maneira, tudo que vem de pacientes, todas as pessoas que vêm organicamente ou através de tráfego pago, né, através de impulsionamentos, através de segmentações de público que tu fazes ali com esses vídeos, todas essas pessoas que vêm para marcar consultas contigo, elas vão estar vindo por vontade própria, elas não vão estar vindo de forma manipulada, de forma enganada, elas não vão estar vindo com uma falsa promessa, até porque o médico não pode fazer promessa, né? Mas enfim, a pessoa que está fazendo os vídeos, ela não está se utilizando dessas ferramentas um pouquinho manipulativas para atrair
os pacientes de forma, digamos assim, até um pouco desonesta, eu vou falar assim. Não estou acusando ninguém de honestidade ou desonestidade, às vezes é até a falta do amadurecimento mesmo do mercado. Aqui no Brasil a gente ainda está num momento que é uma selva, comparado, por exemplo, com o mercado americano, com o mercado de saúde da Europa, que já utilizam esse tipo de ferramentas há muitos anos. Eles estão muito à nossa frente. E hoje aqui pra gente recém está chegando essa coisa de copywriting, de tráfego, de pay-per-click, de anúncios no Google Ads, de anúncios no Facebook Ads. Então isso está recém começando aqui no Brasil e tem muita gente que está querendo sugar todos os resultados de uma vez só e muita gente consegue e parabéns para essas pessoas, mas eu não concordo, eu não acho que um médico deva se posicionar dessa maneira mais predatória, dessa maneira mais manipulativa para fazer o seu marketing. O médico deve instruir as pessoas com a pura intenção de ajudar, com a pura intenção de esclarecer coisas que nunca ninguém explicou para os pacientes. E isso, naturalmente, vai gerar um sentimento de retribuição da pessoa. A pessoa vai querer te dar em troca todo aquele trabalho que tu gerou para aquela pessoa. É a velha lei da semeadura que todo mundo fala. Aqui nos conteúdos é bem isso mesmo que acontece. Então, se tu estás pensando em fazer conteúdo, faz conteúdo que não espera nada em troca. Faz conteúdos nos quais a pessoa que está assistindo, ela vai simplesmente te agradecer. Ela vai botar um comentário para ti e vai dizer: muito obrigado, doutor. Esse vídeo que tu escreveu para mim foi maravilhoso. Esse vídeo que tu escreveu ajudou a mim, ajudou a minha família, ajudou os meus amigos que estavam passando por uma dificuldade. Essa é a recompensa que tu tem que mirar quando tu escreve um vídeo. Portanto, o resultado monetário do trabalho vai acontecer, mas onde tu tem que estar mirando é na ajuda. A parte monetária vai vir naturalmente desse trabalho. E quando ela vier, ela vai vir de forma sólida, ela vai vir parecendo uma avalanche. Ela vai fazer com que a tua agenda lote. Por quê? Porque tu está construindo uma coisa sólida, um negócio de ajudar as pessoas. As pessoas entendem isso, as pessoas sacam isso. Todo mundo é cético na primeira vez que a gente assiste um vídeo. Eu imagino que tu estejas ainda um pouco cético se esse é o primeiro vídeo que tu está assistindo. Por quê? Porque é natural que a gente, ao ver um vídeo, a gente esteja esperando uma oferta, a gente esteja esperando alguma coisa em troca. Então, eu não quero que tu faça nada, eu quero que tu olhe esse vídeo, eu quero que tu internalize isso, eu quero que tu me agradeça depois se ele te ajudou. É isso que eu quero. Por quê? Porque é assim que a gente vai construir valor, é assim que a gente vai construir uma comunidade. Pode ser que a Content Doc nunca tire uma nota fiscal para ti que está do outro lado. Mas se a cada semana eu conseguir trazer novos vídeos que vão te ajudando para que tu faças um trabalho excelente, fantástico, clarificando a ciência, clarificando a medicina para a maioria das pessoas, essa é a minha recompensa. É isso que eu quero. É para isso que eu estou gravando esse vídeo aqui nesse momento. Bom, e o que tu pode fazer para começar? Uma dica assim super prática, super tranquila. Faz um vídeo teste, faz uma pauta teste, grava ela e não publica. Não publica esse vídeo. Tu já cria esse vídeo com a regra de que tu não vai publicar ele. Então tu vai escrever uma pauta sobre o que tu faz, como que tu te formou, como que foi a tua trajetória na medicina e começa a falar. E simplesmente fala, por tomadas. Vai grava um pedaço. Por exemplo, tu vai estar lendo assim na tua tela, no teu computador, né? Tomada 1, falar onde eu me formei. Olhar para a câmera. Ó, eu me formei no Instituto Federal como engenheiro eletricista. Tomada 2. Por que eu estudei engenharia elétrica? Eu estudei engenharia elétrica porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu me apaixonei por eletricidade básica. E assim tu vai indo, vai gravando tomada por tomada, vai fazendo, vai criando, vai gerando ali o teu primeiro conteúdo e não publica ele. Aí depois tu edita, aprende a editar, faz uma edição básica em casa, corta os pedaços do meio, junta tudo e assiste ele. Vê como é que ele fica. Eu me formei no Instituto Federal como engenheiro eletricista. Eu estudei engenharia elétrica porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu me apaixonei por eletricidade básica. Vê como é que tu te sente. Tu gostou? Onde que tu pode melhorar? Aí tu mostra ele somente para uma criança. Vê se a criança vai entender. Aí se essa criança entender, beleza. Tô preparado para começar a gravar vídeo.
Até lá, até essa criança entender tudo, eu vou refazendo aquele vídeo teste, até ele ficar bom. Não tem problema, pode ser que demore um mês, não tem problema. Porque depois que tu pega a manha de gravar, é mais tranquilo. Mas toma o teu tempo. A dica aqui é toma o teu tempo. Não te apressa tanto assim. Claro que tu tem que tomar uma atitude, a gente está numa época difícil, a gente está nessa época de isolamento social. Eu sei que o faturamento de muitos médicos está complicadíssimo nesse momento, então a hora de tomar uma atitude com certeza é agora, e quanto mais cedo tu começares a fazer os vídeos, mais tu vai antecipar o resultado desse trabalho, porque é um trabalho de longo prazo. Muitas vezes é um trabalho que exige uma persistência mesmo. Então, já que tu vai começar uma coisa, um projeto de 5, 6, 10, 20 anos, tem que começar ele de forma tranquila. Tu tem que começar ele quando tu estiver pronto para começar ele. Então grava vários vídeos, vai testando, e aí quando tu estiver tranquilo, quando o processo de gravação deixar de ser uma coisa estressante para ti, aí sim, aí tu começa a publicar. Bueno, era isso que eu queria te falar, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que esse conteúdo te faça repensar, se tu ainda não está fazendo, a questão de utilizar vídeos para construir autoridade, para ajudar as pessoas e, como consequência, com certeza, mais pacientes vão bater na tua porta, mais pacientes vão ligar para a tua clínica para marcar um horário contigo. É natural que isso aconteça. A autoridade, ela se constrói dessa forma. Era isso que eu tinha para te falar hoje. Eu espero que tu consigas navegar muito bem nesse novo mundo que está aparecendo para todos nós, onde a internet virou aí o centro das comunicações. Qualquer dúvida que tu tiveres, manda aqui um comentário no vídeo. A gente vai estar sempre disposto, a nossa equipe vai estar sempre disposta para ajudar, para responder. E como eu acredito muito na geração de valor, lá no site da Content Doc tem a possibilidade de tu agendares comigo uma consultoria rápida, uma consultoria de meia hora, na qual a gente vai entender melhor a tua dificuldade. Então pode ir até lá marcar, não tem nenhum custo para isso, é só para a gente conhecer mesmo a tua situação. Às vezes ela demora um pouquinho para tu conseguir uma agenda, mas eu vou estar disponível ali para conversar contigo. Eu acho que conversar com as pessoas é uma coisa que está faltando muito no mundo de hoje. E é uma das coisas também que eu combato aqui na Content Doc. Bom, era isso que eu tinha para te falar. Um forte abraço. A gente se encontra nos próximos vídeos. Esse projeto ele não vai parar. Daqui a pouco eu vou também chamar os meus sócios para fazerem alguns vídeos aqui também. Então a gente vai estar sempre junto nesses conteúdos semanais. Era isso que eu tinha para te falar hoje. Um grande abraço e até a próxima.